Meu coração é verde e branco e assim o jogo está em minhas mãos. Alô, torcida americana, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Valverde e esse é o podcast Coração Verde e Branco, em seu episódio de número 61. Numa semana aí cheia de atividades, né, cheia de jogos do nosso querido Coelhão. A gente teve no último sábado o jogo contra a Chapecoense, lá naquele pasto misturado com pântano, né? E também na segunda-feira o jogo contra o Flamengo pelo feminino. E ontem o jogo contra o Vila Nova. Mas antes de comentar esses jogos, eu trago aqui para a nossa inspiração neste momento maravilhoso de maio, né? O mês de maio enfim chegou, como diz o Miss Sater. Eu trago mais um episódio do Seinfeld. Eu já havia feito um episódio sobre o Seinfeld, né, no final de dezembro, acho que foi o último episódio da segunda temporada. E agora eu volto, dessa vez, abordando um episódio específico, que é o que fala sobre o metrô. Né? O episódio era a terceira temporada do Seinfeld, episódio número 13. A série do Seinfeld, né, ela é uma das minhas favoritas, eu já disse isso outras vezes, né? Ela faz parte de uma trinca, talvez uma quadra de séries ali clássicas que tem Nova York como pano de fundo. E mais do que pano de fundo, eu acho que Nova York ela é personagem dessas séries, né? Que é Mad About You, que é uma série mais antiga, né? Com a Ellen Hunt, né? É uma série que eu gosto bastante, apesar de nunca ter visto ela inteira, né? Não está em nenhum stream. É Seinfeld, Friends, né? E mais recentemente How I Met Your Mother, que não é lá grandes coisas, mas vai. As quatro tratam Nova York e é um estilo ali que ficou meio clássico e tal, né? O que eu acho legal nessas séries é que elas são meio didáticas, assim, elas, de certa forma, elas nos ensinam a viver em Nova York, falam muito sobre como é viver em Nova York, né? Então elas ensinam a viver ali naquela cidade. E aí tem 4 elementos que aparecem muito nessas séries, né? Que são problemas urbanos, assim, né? Um deles que chama muita atenção, principalmente a gente aqui no Brasil acostumado a ter carro e tal, que é o uso do táxi, né? O táxi, ele é usado o tempo todo, tal, né? Muita gente evita de ter carro, tal. E aí tem sempre essa disputa, né? Para pegar um táxi é difícil conseguir, o táxi é amarelo. Os motoristas imigrantes, né? Sempre tem esse negócio legal, né? Normalmente é um indiano, né? Alguém do Oriente ali que está dirigindo, tal. O táxi tem sempre essa questão do táxi nessas séries. A outra coisa também a ver com transporte, que é a briga por vaga de estacionamento, né? Achar uma boa vaga, pagar o estacionamento, um estacionamento daquele tipo garagem, né? Você parar seu carro, achar uma vaga boa, uma garagem boa, não sei o que, é sempre também uma dinâmica recorrente ali. Outra coisa também, que é bem urbano, é a questão dos apartamentos, né? A relação com o senhorio, né? com o zelador dos apartamentos, o que pode, o que não pode, uma reforma, os aluguéis, né? E aí tem umas leis lá do aluguel em Nova York, lá, que aparecem muito nos filmes, que é se alguém tem um aluguel antigo, a pessoa não pode ser expulsa daquele imóvel, né, enquanto a pessoa estiver viva, né? Então, seu contrato está lá, você tem 150 anos, um filho vai assumir o apartamento para poder pegar um aluguel barato. A gente vê isso em Friends, tem também isso em Seinfeld, né, que eles tentam lá se aproveitar de um aluguel barato. Tem um clássico, né, que é Joey e as Baratas, que é quando... é um filme, não, uma série, que é quando eles vão derrubar estão refazendo todo um bairro, né? Estão demolindo todo um bairro, mas permanece lá o Joey, né? Como herdeiro de uma velhinha lá. E como ele é o herdeiro, como ele teoricamente, né? Ele continua com o contrato, ele não pode ser desalojado, então derruba o bairro inteiro e fica só o prédio do Joey junto com as baratas. E por fim, algo também que é muito recorrente é a relação com o metrô, né? O metrô é um lugar de gente esquisita, de violência, de tiro, de cantor
como que chama? Cantor de... Oh, meu Deus, tocador de saxofone e tal, essas paradas todas. O metrô é esse lugar, também é um cenário muito usado nessas séries e nos filmes sobre Nova York, né? O Seinfeld talvez seja o que melhor aborde todas essas questões. Ele dedica vários episódios, né, a essas dinâmicas, né, envolvendo apartamento, táxi, metrô, estacionamento, né? Isso aparece muito lá nos filmes nos episódios do Seinfeld. Mas tem um específico que é esse, né, o 13º episódio da terceira temporada, que é denominado Metrô, né? Nesse episódio, cada um das 4 personagens centrais ali, né, vive histórias paralelas no metrô. O Seinfeld vai até Long Island para brincar na montanha-russa. Então ele pega metrô lá, fica meia hora, 1 hora, sei lá, dentro do metrô para poder ir brincar na montanha-russa lá em Long Island. E aí, no meio do caminho, ele encontra um cara maluco que tá pelado no metrô e ele acha que o certo é viver pelado. O Seinfeld desenvolve um diálogo muito louco com esse cara. O George, ele tá desempregado e tá indo para uma entrevista de emprego. Mas ele encontra uma mulher no metrô que dá um mole para ele começa a conversar e o George finge que é rico, né? Essa mulher então se interessa por ele, na verdade ela é uma golpista e quer roubar o dinheiro do George ali, tal. Mais detalhes tem que assistir. A Elaine, ela tem uma história terrível que quem é de Belo Horizonte já sofreu isso, que é ficar preso. Eu nunca fiquei preso assim no metrô, mas no ônibus já. Às vezes o ônibus quebra, às vezes o 5102 está engarrafado ali na João Pinheiro, né? O 2402 está engarrafado na Antônio Carlos, tal, sem pé, aqui calor, as pessoas fedendo, não sei o que, chove, caixa de desgrama, tudo que acontece no transporte público. A Helene está presa no metrô lotado. Dá a entender que ela está sendo assediada ali, né? Estão passando a mão na bunda dela, tal. E o trem fica parado ali nos túneis, parado e sem luz, né? E por fim o Kramer, que é o melhor, né? Talvez o melhor ator, né? O mais engraçado da série. Ele está sentado no metrô e ele escuta uma conversa assim de 2 apostadores no banco de trás, tal. Eles estão um deles dá uma dica pro outro. Olha, rapaz, né? Como que chama a corrida de cavalo? Páreo, né? Deve ser. No páreo de amanhã vai ter um cavalo de nome tal, ele é um azarão, né? Ele vai... Tem informações aqui que ele vai ganhar a corrida porque ele é muito bom. Aí o outro rapaz fala assim, como assim que ele vai ganhar? Tá chovendo, né? Vai estar toda uma lama, não tem como ganhar, vai ser muito difícil, será que ele vai conseguir? Aí o rapaz responde, olha, calma, mas ele é lameiro, sua mãe é lameira, todo mundo é lameiro, né? Ele vai se dar bem, né? Como se ele dissesse ali, né, que as condições que eram desfavoráveis para os demais cavalos seriam vantajosas para esse cavalo por ele ser lameiro, né? É mais ou menos aquilo que a gente sentia quando estava lá assistindo as corridas de Fórmula 1 com Ayrton Senna e começava a chover. A gente sabia que o Senna ia brilhar na chuva, né? O Hamilton também, mas não tem tanta graça. O Hamilton ia brilhar... O Senna ia brilhar na chuva e ia sair ultrapassando todo mundo. Então, o Senna seria um lameiro ali, né? Um cara que sabia viver na chuva. E vendo esse jogo nosso de sexta-feira, eu só pensava em como seria bom se a gente tivesse ali alguns jogadores lameiros, né? Ou alguns Ayrton Sennas em campo ali, né? Porque, meus amigos, aquele primeiro tempo, apesar da América deter a posse de bola ali, né? A gente teve maior posse de bola. A gente ficou muito perdido. Não sabia o que fazer, né? O América não entendeu o jogo. Não levou a sério ali para esses jogadores ali, sabe? De adaptar o jogo para o estado do gramado, né? Até mesmo o Benítez ali, que com a bola no pé é sem dúvida um dos mais inteligentes, né? Ele errou demais, errou muitos passes, coisa que ele não faz, né? O Ricardo Silva estava perdidão, estava muito inseguro, né? A gente via que o Ricardo Silva ia fazer lambança. Acabou praticamente fazendo um gol contra, né? Ele junto com o Dalberson. E o Ale também tentando dar toque rasteiro e tal, tava tudo errado. Talvez o Jacaré tenha sido aquele que se deu melhor ali, né? Naquele brejo e tal, né? né?
O Jacaré no Brejo não foi tão mal, assim, já que ele conseguiu ajudar bastante na marcação, entrando muito firme, né? E valendo-se também de um árbitro ali que estava um pouco conivente com a situação, né? Graças a Deus esse árbitro estava conivente com as entradas mais firmes. Porque senão tinha expulsado o jogador do América, já que o pessoal da Chapecoense, né, pelo amor de Deus, reclamava de tudo, simulava, tal, né? Se fosse um árbitro mais caseiro, né, ou se fosse o Chapecoense de anos atrás, que era a queridinha da CBF, né, a gente tinha tido jogador expulso ali naquele jogo, naquele jogo, né? Graças a Deus o árbitro foi mais firme, né? Quando terminou o primeiro tempo, a gente estava perdendo. Aí eu fui ver o banco de reserva para poder caçar o Brenner, né? Falei, pô, um jogo desse aqui, a América toda hora cruza, seria melhor talvez ter o Brenner, né? É mais forte, mais paradão para poder mandar para dentro. O Brenner não estava lá. Onde está o Brenner, né, rapaz? Sumiu, né? A gente tinha apenas ali jogadores leves, né? Com um toque de bola, velocidade. Então era o Rodriguinho, era o Adson, o Gustavinho e tal, né? Não tinha muito o que inventar ali não, né? Não tinha nada para ser feito. Mas algo precisava ser feito. Não dava pra gente ficar do jeito que estava, né? A gente estava ali, né, com um ataque com Azevedo, Renato Marques e Jacaré, né? O Jacaré, apesar de estar ajudando na marcação, não armava nada, não estava conseguindo ser produtivo, né, na fase ofensiva, né? Renato Marques bastante isolado também, não era o jogo para ele, né? E o Azevedo fazendo bem o papel ali, mas também a gente sabia que o Azevedo ia se cansar no segundo tempo, né? Aí no segundo tempo entraram o Moisés e o Fabinho, né? Demorou um pouco ainda, demorou 20 minutos lá para entrar o Moisés e o Fabinho. A gente chegou tendo nesse momento em campo, né, Moisés, Benítez e Renato Marques jogando juntos, né, que nunca aconteceu nesse ano, mais o Juninho. O Juninho não estava jogando, então a gente estava ali com um meio-campo bem interessante, né? É algo raro de se ver o Juninho sair tão cedo, né, mas realmente não estava jogando nada, não estava conseguindo correr, que nem o que ele faz, né? Então a gente ficou ali com um meio-campo ali, né? Moisés, Benítez, Alê, o ataque com Fabinho, Renato Marques e ainda o Jacaré, né? O campo foi secando, a gente começou a jogar mais e melhor, né? Mais e melhor, não mais e melhor, não cometi essa falha. Quando a gente tomou o segundo gol, aí entrou o cara que mudou o jogo, que foi o Adson, né? O Adson jogou demais, né? Ele deu opção de velocidade, deu toque de qualidade, deu inteligência, ousadia, né? Ele entrou no lugar do Jacaré e fez uma diferença terrível, né? O Adson no lugar do Jacaré, pelo amor de Deus, é a diferença do dia para a noite, né? Da água para o vinho. O Adson foi responsável por criar o primeiro gol, né? Ele passou por 5 jogadores da Chapecoense, tava todo mundo cansado, parece, e ele foi cortando ali, né? Ninguém chegava. E tocou pro Fabinho, que teve o mérito de bater muito bem, né? Bateu na entrada da área, deslocando o goleiro. Foi um belo gol do Fabinho, né? E excelente assistência do Adson. Assim que a gente tomou o gol, a gente teve um lance ali muito legal. O Benítez e o Moisés pegaram a bola, foram correndo pro meio de campo, chamando o time, né? Tipo liderando aquele time ali, chamando o time para uma reação, né? A gente precisa muito dessa atitude, né? E são jogadores desse calibre que pode fazer, né? Então fiquei muito satisfeito com isso. No 2-1 eu já falei, olha, estamos fazendo uma coisa diferente aqui, né? E aí na sequência a América foi para cima. A gente teve uma sequência de escanteios, né? Ora cobrados pelo Benítez, ora pelo Adson, né? Os dois ficam levando muito perigo, né? E esses escanteios levaram ao segundo gol, né? O Benítez cobrou, a bola pipocou na área, sobrou para o Moisés, que chutou muito forte. E o Alê tomou o gol do Moisés, mandando a bola para dentro de bunda, de barriga, sei lá, né? Mas fizemos o segundo gol, então, a partir de uma cobrança de escanteio. E quase que de escanteio veio a virada também. Então a gente jogou muito bem. A gente merecia ganhar, porque a Chapecoense não jogou futebol, né? Coisa feia, um time feio, time desprezível esse time da Chapecoense, né? E ainda fica contando com a ajuda da arbitragem, né? Então, mas assim, no final da história, apesar do empate, foi um grande resultado, né? Evidentemente poderia ter sido melhor, mas num campo impraticável, contra um adversário que briga diretamente pelo acesso, acho que a gente foi muito bem. O Cauã, eu acho que ele fez o que era possível de ser feito naquelas condições, né? Então saímos de lá com 1-1, né? Chegando aí aos 5 pontos,
beleza? E na segunda-feira a gente teve o jogo do feminino, né? Um jogo grande contra o Flamengo, né? E mais uma vez eu fiquei satisfeito com a forma como a América encarou, né? Um grande adversário. Puxa, segredo do Flamengo, tem camisa, tem Cristiane, tem não sei o que, tem CBF, todo aquele escambau todo. A gente jogou bem. Dentro de campo a diferença não foi gritante, né? Aliás, se não fosse a Cristiane, a gente talvez tivesse ganho aquele jogo. Porque o Flamengo não fez nada espetacular, né? Não fez nenhuma grande jogada. Criou 2 chances ali que Cristiane guardou, né? Mas a gente jogou bem e tal, né? Jogou bem considerando o estado de evolução, o estado da arte do futebol feminino, que é diferente, né? Não é preconceito, não é nada disso. É que o futebol feminino, hoje, ele ainda é muito diferente. E aí, eu queria comparar um pouco o futebol com o vôlei, né? Se a gente pegar o vôlei, a gente tem as 2 modalidades, né? A masculina e a feminina, acho que é a modalidade que se diz, né? São bem consolidadas, tal, né? Tem um desenvolvimento, tá no auge do desenvolvimento dessas modalidades, né? Mas ainda tem diferença entre o masculino e o feminino, né? A gente vê que no masculino, apesar de ter a técnica, prevalece muito ainda a força. Não tem espaço no vôlei masculino para um saque leve, para um saque balanceado. O saque no vôlei masculino tem que ser forte. Se não for forte, o contra-ataque vai ser terrível, né? No feminino ainda tem um espaço para técnica, mais técnica do que força, né? A gente tem rallies maiores no vôlei feminino. Então, as 2 modalidades são boas de assistir, eu gosto de ver as 2, mas por motivos diferentes. Cada uma a gente vai curtir uma coisa, né? No masculino a gente vai curtir a força, a velocidade, e no feminino mais essa técnica, o rally, né? O ponto ali mais disputado, né? Eu acho que o futebol feminino ainda vai evoluir, né? Vai seguir um caminho, vai se desenvolver como modalidade, mas não vai ser igual o masculino. Acho que mesmo no auge, mesmo quando se tornar um esporte maduro aqui no Brasil, a gente ainda vai ver diferenças ali entre as 2 modalidades, né? Mas enquanto isso a gente vai vendo, cada vez mais a gente gosta mais dessa modalidade e vai aprendendo a gostar, né? Agora o América Feminino, né? As espartanas vão dar uma pausa em decorrência da chuva lá no Rio Grande, né? Então o jogo seria contra o Grêmio, então não tem como, né? Os jogos com os gaúchos estão todos cancelados, né? E aliás, para mim deveria parar o campeonato inteiro, né? Porque não tem condição da gente continuar jogando com um estado que é central no esporte, que nem o Rio Grande, daquele jeito, né? Acho que todos os esforços agora tem que ser para poder ajudar aquele povo lá. Aliás, quero comentar também, né? Ano passado, nessa época, né, eu comemorei meu aniversário lá, dia 16 e tal. Na semana que vem, na verdade, completa 1 ano, né, que eu tava lá. Passei em Porto Alegre e tal, né? E evidentemente que a gente fica muito triste de ver ali tudo aquilo que está acontecendo e tal. Aquela região do mercado, né? É o mercado central deles, eles têm outro nome, mercado municipal, sei lá o quê. É uma região muito plana, muito perto do porto e tal, e eu passei ali com a minha esposa, com a minha filha, né? Aí você vê aquilo tudo debaixo d'água, cara, isso é um trem de doido, né? As pontes sendo arrastadas, as encostas descendo, né? A gente subiu a serra, fomos lá em Gramado, aí você vê como que mudou, muito lugar interditado e tal. É muito triste, né? Então fica aí as nossas preces, né? Para que as águas baixem, né? E o Estado possa se recuperar, e aí, sem palhaçada nenhuma de político defender um lado ou outro, mas que a gente tente, né, de viés político, né? Mas que a gente enfrente esse problema de verdade e tal, como nação, né? Beleza, agora vamos então falar do jogo contra o Vila Nova, né? Que a gente encontrou mais uma vez se contra o Chapecoense a gente encontrou com o Cavicchioli, contra o Vila encontramos com o Henrique Almeida. E aí, queridos amigos, chegando já a quase 20 minutos desse episódio, né? A gente volta a ter um episódio estendido, né? Depois de muito tempo tendo episódios ali com menos de 20 minutos. Vou então resumir aqui o jogo de ontem nos tradicionais 5 pontos, né? O primeiro deles é o Cauã,
que se ele já havia acertado ali, feito o melhor possível no jogo contra a Chapecoense, no jogo de ontem, Cauã para mim foi perfeito, né? Ele repetiu a escalação contra a Chapecoense, fez certo, né? O time começa a ter liga, começa a se entender um pouco mais, né? Ele tirou o Benítez, né, no intervalo de jogo, porque vinha do jogo da Chapecoense, que ele disputou a partida inteira, naquele pasto lá. Então ele teve essa dosou ali, né, soube dosar. Não teve medo, mais uma vez, de tirar o Juninho, né, que num campo que nem o do Independência consegue jogar bem, consegue aparecer melhor, né, do que contra a Chape, né? Então ele tá tendo essas coragens de fazer essas mudanças, de mexer de forma diferente, propor alternativas de jogo, né? Então o Cauã, para mim, cara, a gente tem ali um treinador que se ainda não é, evidentemente ainda não é top do Brasil, mas eu acho que o Cauã será sim um dos melhores treinadores deste país, né? Muito inteligente, tá demonstrando isso, né? Tá sendo provado, né? Nesses jogos aí, né? Tá sendo provada a sua capacidade de entender o jogo, de treinar bem essa equipe. Então, no momento, a avaliação do Cauã é super positiva, né? Outro destaque desse jogo de ontem foi Ale e Juninho, né? O Ale preciso na marcação, né? Pro nível da Série B, tá jogando bem, né? Tá conseguindo acompanhar, tal. E aí no comecinho do segundo tempo, no gol, né? Na assistência, no final do primeiro, né? Eu tava reclamando que ele começou a dar aquele sinal assim de ficar meio desligado, tal, né? E no lance que eu reclamei, né? Que eu falei com a Luísa, minha filha, que ele tá meio lerdo. Ele enfiou aquela bola pro Juninho, né? Com perfeição, né? Coisa de camisa 10, né? E o Juninho ajeitou a bola lindamente e fez um golaço, né? Então, assim, parabéns pros dois aí. Quem tá vendo que eu tô cumprindo minhas promessas de ser uma pessoa melhor, não vou criticar, não vou xingar os outros, né? Isso é apenas críticas. Outro destaque, Matheus Henrique. Eu acho que o Matheus Henrique acertou tudo que ele tentou ontem, né? Ao contrário do Jacaré, o Matheus Henrique acertou tudo. E acertar tudo pro Matheus Henrique é uma coisa muito séria, porque ele tenta coisas difíceis, né? Acertar tudo tocando pro lado é uma coisa, acertar tudo driblando, dando debaixo das pernas, dando chapéu, tocando pra frente e indo acompanhar, né? Que não o Matheus Henrique fez é um trem de doido, né? O Matheus Henrique muito bem, né? Certamente é o último ano dele no América, se não for este o último semestre dele no América, né? É outro patamar. Excelente jogador. Outro jogador aí são duas perguntas que eu quero fazer. Primeira delas, o Marlon é gigante na Série B e anão na Série A? É uma questão. Sem dúvida, para o nível de Série B, o Marlon é ótimo, né? Consegue marcar bem e consegue apoiar, né? Ele ajuda tanto na defesa quanto no ataque, né? Às vezes até sobra um pouco, aí ele diante da fragilidade adversária, ele tenta um toque a mais, um drible a mais e acaba errando. Mas ele na Série B, ele tá gigante. Isso pode ser, e aí só o tempo dirá, uma evolução, né? Daquele Marlon que na Libertadores qualquer ombrada caía, era jogado para fora de campo, ficava pedindo falta e não sei o que, mas que foi evoluindo, né? Na Libertadores, na Sul-Americana, no Brasileiro, em todas essas grandes competições que o América disputou recentemente, e que hoje é um jogador de bom nível, né? Para poder ocupar bem aquela lateral esquerda. Bem, pode ser isso, né? Eu acho que tem um pouco disso. E tem o nível da Série B. Será que na Série A, a gente voltando, se Deus quiser, o Marlon consegue desempenhar um bom papel também na Série A? Né? Só o tempo dirá. Não sei se ele evoluiu a este ponto, né? Mas sem dúvida, se a gente pegar o Marlon de 2 anos atrás, o Marlon que a gente contratou,
Hoje ele é um jogador muito melhor, né? Um jogador muito mais esperto. A outra questão que eu gostaria de propor aqui para os colegas, ouvintes deste podcast, é se o Renato Marques vai ser maior que o Mastriani. O Mastriani, inclusive, que ontem fez 2 gols, né? Já é artilheiro da Sul-Americana de novo. Mas se a gente lembrar do Mastriani, ele era um cara essencialmente de área, né? É uma camisa... Se tornou, pelo menos no América, vamos falar assim, né? O Mastriani do América era um jogador de área. Ficava ali bem ocupando bem a área, mas jogando só dentro da área, né? Não ajudava muito na marcação, né? Mas chegava ali, ele costumava finalizar com qualidade. O Renato Marques, que é quase 10 anos mais jovem, né? Se não for mais do que o Mastriani, já demonstra nesse momento uma habilidade maior do que a do Mastriani. Ele joga também fora da área, ainda mais no jogo de ontem, também no jogo contra a Chapecoense. Ele voltou para ajudar na marcação, ele ajudou a armar o jogo também, né? Então ele não é um cara restrito à grande área. Tem que melhorar no jogo aéreo, né? Que o Mastriani era melhor, mas a gente também já vê uma evolução nisso. Ontem ele, se não me engano, ele teve 2 chances de cabecear, já fez gol de cabeça esse ano, então ele está evoluindo ali, né? E teve uma frieza terrível, né? Nos lances lá, né? Os 2 lances que ele manda a bola na trave, né? Ele finalizou perfeitamente, né? Não entrou ali, acontece. Mas assim, ele teve uma calma para finalizar muito grande, né? E depois uma outra cara a cara com o goleiro também, ali, né? Tava apertado e tal, mas conseguiu finalizar com alguma qualidade também, mas bateu no peito do goleiro, né? E além de ter feito gol, evidentemente, com assistência do Marlon, né? Que, como eu disse, tá jogando muito bem. Então, assim, eu acho, cara, que, né, o futuro do Renato Marques é mais promissor do que o do Mastriani, né? Vou defender o Salum aqui, tá vendo? Fizemos bem em vender o Mastriani. De certa forma, assim, né, cara? Acho que demos lugar pro Renato e esse cara vai ganhar espaço, tal, vai nos dar muitas alegrias ainda. Outra coisa que me alegra bastante, né, é a gente ver esses jogadores jovens aí se consolidando, né? Já no time titular temos o Matheus Henrique e o Renato Marques, são titulares absolutos, né? E o Adson pedindo passagem ali, né? Eu acho que ainda não é para... Poderia sim ser titular, né? Considerando que o titular é o Jacaré, mas talvez nem todo jogo a gente possa ter um cara... A gente possa jogar tão ofensivo que nem a gente joga ali quando o Adson está em campo. Mas é muito bom ver esse cara cada vez mais preparado, chutando forte, com habilidade, com velocidade, né? Então, eu acho sim que a gente tem um time, eu acredito isso desde o ano passado, a gente tem um time para subir para a Série A, né? Os adversários não são, até o momento, tão bicho-papão assim, né? Pensar que Vila, Chapecoense estavam bem classificados e a gente conseguiu encará-los, né? E sim, a gente não ganhou da Chapecoense por causa daquele campo lá, né? Então, acho que é motivo para a gente ter esperança. Beleza, pessoal? Outro comentário, ontem o Martinez estreou na Sul-Americana e o time dele perdeu de 4-1. Que delícia. Pessoal, então é isso aí, né? Encerro aqui este podcast com quase 30 minutos novamente. Agradeço a todos vocês a audiência e peço que acompanhem, né, pelas redes sociais, no Instagram, coração.verdebranco, no Twitter, Cor Verde Branco, e também no canal do Coração Verde Branco aqui no YouTube, ok? Se quiserem ajudar com um Pix, vocês podem fazê-lo pela chave brunovalverde@gmail.com. Um abraço a todos, fiquem com Deus e vamos subir, coelho! Deus salve o América.